que no curto prazo é uma questão de fluxo. Tá? E esse fluxo, ele, conforme ele vai ficando mais... vamos lá, conforme ele vai criando uma coerência de cenário, ele vai acelerando. Tá? A gente já viu isso em alguns momentos de tendência de alta do mercado e me parece que vem ganhando uma força, né? Ok, em questão eleitoral, mas também acho que tem também uma questão muito forte em relação à percepção de risco em relação aos BRICS, né? A gente entra a Rússia, entra a Ucrânia, entra tudo. Tem fluxo, tá? Tem fluxo caindo aqui no Brasil. Então, tu consegue fazer alguma projeção para nós? O que tu enxerga para o Ibovespa, tanto de cenário de positivo ou de cenário negativo? Se quiser, pode compartilhar a tela conosco, tá? Tem um botãozinho. Acho que seria mais interessante, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Bom, então a gente está aí, acho que tá dando para ver, né? Tá sim. Bom, então a gente tem aí, né, o Ibovespa, um gráfico aí diário, né? E a gente teve, né, o pregão aí da sexta-feira, um outro pivô de alta, né? Claro que precisa ser confirmado tecnicamente, né, com a superação da máxima aí, talvez hoje, né, acima aí dos 121 mil pontos aproximadamente, mas a gente teve uma outra configuração de pivô de alta, né? Zigue-zague plenamente ascendente, né, com movimento aí também, com indicador de volume financeiro né, bem crescente, aí, bem acima da média de 21. Então, né, a princípio, tudo alinhado aí com um movimento de continuidade, uma tendência de alta. E aí, se a gente falar, né, em possíveis alvos futuros para esse mercado aí, continuando esse momento positivo, né, a gente falando aí no curtíssimo prazo, depois desses 121 mil aí, eu vejo uma coisa mais curta na faixa de 123, tá? E depois da faixa de 123, vejo algo ali na faixa de 125. Tá? Esses seriam os primeiros alvos mais curtos. É claro que se a gente for olhar ali, né, para topo histórico, né, de Bovespa, a gente fala de 130 mil pontos. Então a gente ainda teria uma distância aí de 10% né, da faixa de preço atual, do price action atual, e eu estou falando aí aproximadamente de 5% aí do 125 que eu tracei. Mas, assim, né, é um cenário ainda que precisa subir um pouco, mas é um cenário ainda possível para o Ibov, aí, se continuar nessa crescente até fim de ano, quem sabe. É claro que, na minha visão também, não posso deixar de levar em consideração que esse movimento de curtíssimo prazo tem trazido um pouco de fluxo muito por questão aí eleitoral. Né? Então, a depender aí de uma mudança muito grotesca e significativa do que o mercado está esperando, né, tem esperado aí para a semana que vem, pode ser que venha um movimento descendente aí de realização, ou até mesmo, né, um fato aí de uma consolidação do resultado que o mercado está esperando, eu veja um pouco de exaustão de fluxo comprador aí que tem feito esses movimentos anteriores. Então, se a gente falar de alvos mais curtos aí, sem dúvida, acho que 125 seria um próximo alvo aí bem plausível aí. Agora, pensando aí tecnicamente num cenário adverso, dentro da análise técnica, né, a gente tem aí topos e fundos ascendentes, até num curtíssimo prazo aqui, então a gente tem gráfico semanal em alta e gráfico diário, né, positivos também, então os dois time frames aí alinhados. Pensando aqui em alguma coisa, algum cenário de correção ainda, a gente poderia corrigir sim, no meu ponto de vista, até a faixa aqui de 112.500, tá? De uma forma até um pouco mais agressiva, e ainda assim não perder essa tendência de alta, e ainda assim manter uma tendência de alta de semanal, né? E uma certa lateralização aí, enfim, uma certa consolidação de fluxo aí de price action no curtíssimo prazo. Então, assim, se corrigir no meu ponto de vista até 112.500, seria considerado saudável, tá? Eu acho que para perder realmente aí, falar de tendência de baixa, de reversão de tendência, aí realmente eu acho que é só perdendo aí inicialmente 112.500 e abaixo aí principalmente de 109 mil pontos, tá? Que a gente tem um último fundo ali. Tá, mas deixa eu ver se eu consegui, entender aqui. Na tua opinião hoje, nós estamos aqui confirmando um pivô de alta. Tá? Um pivô de alta é um movimento que, de certa forma, né, traz um estímulo comprador. Né? Vamos lá, o mercado estaria no estímulo comprador indo buscar um upside aí de 5% a 10%, é isso? Exatamente. Anotei errado aqui. Lembrando que o pivô de alta ainda precisa ser confirmado tecnicamente. Né? A gente teve a configuração de um pivô de alta, para ele ser confirmado, né, exige que seja superada a máxima, que foi a máxima de sexta-feira, faixa ali de 120.800 aproximadamente. Né?
Vamos ver como vai abrir o mercado aí hoje. Então, rompendo essa máxima, nós temos um gatilho de positivo novamente, e aí o mercado tem aí um upside de até 123, até 125 mil pontos. Esse é o cenário. Exato. É o que eu acho, isso aí. Tá, então esse é o cenário que nós temos aqui, um cenário positivo, está em andamento. O que tu sugere para o nosso telespectador? Porque a gente está aqui no pré-mercado, né? Então qual é a nossa função aqui no pré-mercado? É trazer uma orientação para o pessoal, o que podemos esperar do mercado, o que dá para a gente ajustar de posição, o que não dá para ajustar de posição. O que tu diria aí para o nosso público em relação a essa semana? Havendo esse rompimento dessa máxima de sexta-feira, é um movimento positivo? É uma janela de oportunidade? É sinal de que o mercado está comprador? É sinal de que a gente pode esperar uma continuidade desse fluxo? Aonde colocaríamos o stop? Como é que tu enxerga? Assim, para a gente ser mais objetivo, né, e mais focado no que fazer. Né? Essa é a nossa ideia aqui no pré-mercado. O que fazer? Sim, realmente é bem importante a gente colocar isso aí em questão. E, na verdade, pessoal, a gente tem 2 pontos. Né? A gente tem um ponto técnico, que é o que o gráfico mostra para a gente, né? Que é a tendência de alta. Continua aí tendo uma perspectiva crescente, pelo menos, né, até que mostre o contrário. Então, como você comentou aí, segue com os indicadores bem interessantes. E o outro ponto é um cenário macro, né? É um cenário aí de realmente a gente achar aí que o mercado se movimentou muito em função das eleições, tá? Então, se eu fosse dar um conselho aí, fazer até uma análise top-down de mercado, fazer uma análise macro, né, analisando os mercados aí mundiais, eu diria que o investidor, é o que já vem falando, inclusive, lá na nossa sala ao vivo que a gente faz, que é para, né, pensar em um tipo de proteção, pensar em, de repente, uma diminuição de posição, né, de repente manter-se um pouco mais líquidos, porque é o que a gente comentou. Essa semana é uma semana importante, né? A gente tem decisão de Selic e decisão de taxa de juros do Fed. Então, quarta e quinta, aí, provavelmente o mercado deve ficar bem volátil em função disso. Né? E a gente tem resultado do segundo turno aí no domingo. Tá? Então, se a gente tem uma expectativa de que o mercado movimentou muito em função alta do curtíssimo prazo, em função do resultado das eleições, é bem provável que haja uma exaustão dessa euforia, né, desse movimento de manada todo, né, que deu essa origem desse movimento comprador aí. Então, se fosse dizer alguma coisa aí para o pessoal, é a mesma coisa que eu tenho mantido aí como leitura na semana passada. Eu acho que a gente veio de bons lucros aí, muita gente já colocou no bolso, então a gente vem, né, com o Ibov subindo bastante aí. A gente está falando aí da semana toda passada no positivo, né, aproximadamente praticamente 7% de alta aí, né? Então a gente vem do movimento bem positivo. Muita gente já realizou lucro, muitas coisas subindo bem, então acredito que seja o momento de pelo menos pensar na proteção ou pensar em realização de posições, isso, né, no âmbito de trade, aí, no âmbito de curto prazo, curtíssimo prazo. Tá? Dessa forma aí que eu sigo. Agora, a gente falando de longo prazo, é claro que vai depender do cenário econômico aí, da próxima equipe econômica, se vai manter ou se vai, né, ser alterado aí. Tá? Mas essa seria a visão que eu... E, Vitor, mas tu puxou um ponto sensacional para essa semana, cara, que tem aí Selic, né? Uma vez que nós temos aí decisão de Selic, e Brasil, querendo ou não, se nós formos olhar até para o relatório Focus, mais uma vez, expectativa de inflação caindo. Havendo um discurso mais falando, mais olhando, né, para essa questão de que podemos ter ano que vem, né, redução de taxa Selic, isso não traria mais estímulo ainda, mais ânimo nesse momento que está fazendo um rompimento, querendo ou não está fazendo um rompimento de pivô, que tem um pivô, né, um potencial pivô aí estruturado para o mercado subir, não seria algo que traria mais estímulo ainda para o mercado? Seria mais uma notícia positiva? Traria mais estímulo, porque a gente sabe que um cupom dovish aí, né, realmente acaba afetando positivamente ativos de renda variável, tá? Mas eu acho, igual eu comentei, Hugo, para mim o mercado está muito em função de processo eleitoral aí, muito mais do que a taxa de juros, tá? Eu acho que a gente vem subindo juros há bastante tempo, né? Então isso aí já tem meio que sido precificado, né? O fato de não haver necessidade de ter tantas novas altas, então a gente já vem com a conversa de repente de estabilizar juros ou até mesmo já projetando um decréscimo, tá? Então eu acho assim, se fosse tipificar, se fosse realmente trabalhar com projeções, né, principalmente para o investidor aí nesse curtíssimo prazo, se posicionar para as próximas semanas, frente a resultado de eleições e frente aí a resultado, né, da Selic, eu diria que eu ficaria aí com
a função do resultado das eleições. Acho que Selic, sim, obviamente, para baixo, traz um movimento positivo para os mercados, né? O mercado continua dessa forma e, tecnicamente, ele está comprador, segue comprador, mas né, a gente tem que pensar também naquela frase lá, né, do Warren Buffett, vender ações aí ao som de violinos e comprar ao som de canhões, né? Então, a gente já está ao som de violino aí, tá uma maravilha, né, para quem tomou posição aí nesse curto prazo. Pensar na proteção aí, pensar na redução de exposição, na minha opinião, em função disso aí, não seria algo errado, seria algo realmente bem pensado, na minha opinião. Maravilha, maravilha. E, Vitor, o que vocês estão olhando para o câmbio? Teria que trazer um pouco de... Eu sei que o câmbio é o que mais faz... O pessoal comenta bastante, né? Que o dólar, ele é traiçoeiro, né? O câmbio aqui no Brasil, ele é bem traiçoeiro. É difícil de fazer alguma projeção e a gente está bem alinhado, né, com a questão de câmbio. Mas o que você está enxergando, né? O que tu consegue tirar aí de informação no dólar? Uma visão mais macro, pode ser. Bom, vamos lá. Queria só perguntar primeiro se a minha tela não está um pouquinho ofuscada aqui, porque para mim está parecendo que o gráfico está bem ofuscado em termos de configuração gráfica aí. A resolução está boa para vocês? Para mim tá normal, tá ótimo. Tá normal? Tá. Aqui para mim aqui tá, mas enfim, dá para ver dessa forma também. Bom, vou traçar aqui, né, um panorama técnico do que eu acredito aí, tanto por curto prazo, né, como em função aí das projeções em relação ao câmbio. Bom, o que a gente tem hoje para o câmbio aí? Né, a gente tem, na verdade, um dólar travado aí, né, que está aí na faixa de 5,350, 5,35, né, até a base ali na faixa de 5,100, 5,150. Então a gente tem uma consolidação para o dólar, tá, nesse atual parâmetro aí. E essa é uma consolidação que ela já vem basicamente ali desde o mês 8, né? Então a gente já está falando aí de praticamente 3 meses aí dessa consolidação. Tá? Então, na minha visão, o dólar ainda segue travado aí, né? Vamos arredondar isso aí, entre essa faixa de 5 a 5,40, 5,30, tá? E eu acredito aí que deva seguir né, mais algum tempo aí em função disso aí. É claro que quem vai assumir ali a política econômica ano que vem deve afetar bastante, né? Até porque a gente está falando de médio prazo aí, que a gente já está no final do ano, mas, né, se fosse seguir aí com a mesma equipe econômica, se nada alterasse, se a eleição não fosse agora, de fato, eu veria um câmbio travado. Eu não vejo esse câmbio depreciando tanto aí abaixo de R$5 agora. Tá? Acho que a gente tem muita coisa ainda para definir, mas também não vejo esse câmbio aí se elevando, voltando a R$6. Aí acho que longe disso, tá? O que eu projeto de fato aí é um câmbio entre 5 a 5,30, 5,40 seria bem interessante aí, que é o que a gente tem visto tecnicamente no gráfico nos últimos meses. Tá? Perfeito. Perfeito. E, Vitor, para a gente encerrar aqui, tem como trazer uma visão de curto prazo para o índice, principalmente, né, para o nosso público que está acompanhando, que utiliza, das informações aqui da BMC, até mesmo porque nós estamos dentro da plataforma da Nelógica, nós estamos aqui dentro do YouTube, né, então tem muito público também que faz operações de day trade e fica curioso, né, para ver como é que a turma aqui da Quantsa toma as suas decisões, o que está enxergando para o dia de hoje. Vamos lá, eu já tinha comentado um pouco sobre isso, né, mas a gente pode fazer mais uma extensão em relação a isso. Foi o que eu comentei, viu, Guga? Assim, a gente, como analista técnico, né, não sei se você é analista técnico também, mas enfim, como analista técnico a gente tem que falar só que o gráfico está nos dizendo, né? Só que aqui, na verdade, na Quantsa a gente faz um pouco de tudo. A gente olha cenário macro. Hoje em dia, para ter uma boa leitura, a gente precisa disso. Então, a gente olha cenário macro, a gente olha gráfico e a gente tenta casar essas duas leituras aí, né? Então, assim, em relação a isso, é muito do que eu falei. A gente vê um gráfico plenamente positivo que não sinaliza nenhum tipo de movimento contrário. Sinaliza uma manutenção, a continuação de fluxo comprador, né, e de tendência de alta. Então, se fosse para analisar unicamente gráfico, é buy, né? Compra, é o que está acontecendo aí. Só que a gente tem, né? A gente tem que ter a ciência de que o Brasil ele ainda é um país emergente, né? E muito do fluxo responsável pela formação do price action aqui é o fluxo estrangeiro. A gente sabe disso. Isso não está longe ainda de mudar. Então, quando a gente tem um problema ainda, né, de bastante risco no mercado
americanos, os principais índices mundiais aí, que são os detentores do fluxo, a gente tem uma preocupação também, né, em fazer essa análise top-down de cenário macro para se posicionar muito em relação aqui. Então a gente ainda continua, né, descolado lá de fora, mas a gente continua com o mercado lá fora ainda pressionando, né? Se a gente for analisar o S&P aí, ele está tentando ainda o início de uma possível reversão de tendência, né? Está bem consolidado abaixo dos 3.750 ali e bem distante ainda de uma reversão de tendência, né? Então S&P tendência de baixa, mercados lá fora ainda sem nenhum sinal aí de que vão retomar, né? E eu não acredito de fato aí que o mercado, como você disse, então tem esse ponto alinhado contigo. Não acredito de fato que o mercado deva ficar assim por muito tempo. Então por isso que eu volto a falar, aproveita aí, faz proteção, né, de carteira, de repente quem trabalha aí com posições mais long only, ou até mesmo para trade, para curto prazo, onde o pessoal gosta de girar bastante, de repente ficar um pouco mais líquido, seria mais interessante aí para esse curto prazo, porque eu acho que a gente já sobe bem, né, e a gente sabe aí que historicamente o movimento dos principais índices mundiais aí dita muito o movimento aqui do nosso mercado, tá? Então seria um conselho realmente aí de proteção para quem está com expectativa aí de curto prazo, né, para os próximos meses. Tá? Boa. Maravilha, maravilha. Daniel, não sei se eu estou mega satisfeito aqui com tudo que o Vitor já me passou. Traga aí as perguntas que o nosso público possa ter de ativos, claro. E enfim. Tranquilo. O Guga, você precisa sair, né, Guga? Também, né? Então, já aproveita, eu fico aqui com o Vitor e já trago aqui as perguntas também do pessoal que está mandando coisa aqui pra gente. Valeu, Guga! Valeu. Aproveita, pessoal. Aproveita e pergunta que o Vitor é fera. Valeu, um abraço, que isso, Guga. Obrigado aí pela presença. É isso aí. Eu queria já aproveitar, então, o Vitor, trazer aqui uma pergunta para você, porque a gente até viu aí no início do programa o Guga falando das ações da Petrobras, né, que avançaram semana passada, né, enquanto outros papéis também tiveram destaque, como o Banco do Brasil, Vale e também as de Açaí, por causa do balanço. Eu queria mostrar até rapidinho aqui na tela, se você me permitir, as ações de Açaí, que na semana passada, fecharam aí na semana passada com alta de 3,28%. Nós fechamos aqui com 18,60 por ação. E queria que você olhasse, então, a Açaí e mostrasse o que o gráfico mostra aí da empresa. Ok, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Bom, vamos lá, falar de Açaí aí. Bom, então o que a gente tem aí para Açaí, né? A gente tem aí, principal parâmetro para a gente se pautar nesse curto prazo, uma consolidação, né? Que vai a faixa dos 17,50 até a faixa ali dos 19,50 com R$20. Tá? Então, assim, tecnicamente, a tendência é que a Açaí siga se movimentando em função, né, dessa configuração simétrica aí, né, semelhante a um retângulo. Então, se tivesse que pautar um movimento, seria esse movimento aí, tá? É claro que com a possível perda aí dos 17,5, a gente teria o que poderia ser um indício aí do início de um movimento de realização, né, informação aí de um possível topo duplo, né, que é esse padrão de M aí, tá? Seria necessário que fosse perder os 17,5, ao mesmo passo que também, né, antes, né, a gente costuma dizer que topos duplos e fundos duplos são consolidações antes, né, de confirmados padrões de reversão. Então, ao mesmo passo que também, se houver essa superação aí desses R$20, a gente teria também o início de uma retomada de um momento comprador por ativo, tá? Então, perspectiva para a Açaí aí, técnica, tá, para o investidor se balizar é que se mantém aí entre R$20 e R$17,50. Perdendo superando um dos dois desses extremos, né, aí, tende a retomar um movimento aí mais direcional, tá? E a gente sabe aí que a Açaí também, né, tem tido um destaque aí de volume nos últimos dias, né? A gente percebe aqui que pelo indicador de volume teve um acréscimo aí de bastante negociação nos últimos dias, então a gente tem candles, né, também bem voláteis. Aí a gente teve um dia que o ativo chegou a negociar em fechamento praticamente 10%, né? Então a gente está tendo um movimento bem volátil em Açaí aí. Tá, tem muitas empresas soltando prévias agora, se não me falha a memória, a Açaí chegou a soltar alguma prévia ali operacional
e o mercado aí também tem movimentado muito em função disso aí, tá? Então, a perspectiva que eu tenho aí para a SAI é isso. O semanal segue bem forte, em tendência de alta, manutenção aí de posição para quem está comprado, né? Que eu só veria, de fato, aí uma piora nesse movimento, perdendo, de fato, os 17,50, tá? Então, acho que segue aí um pouquinho mais travado. Legal. Ô, Vitor, o Marcelo Alves está pedindo aqui para você, se você pode analisar TRPL4. Transmissão paulista, vamos lá. Isso. Vou dar uma limpada nesse gráfico aqui, né? Uhum. TRPL4. Bom, bem um pouco semelhante também, né? Um ativo aí bem truncado nas médias, né? Esse movimento truncado aí que a gente vê que há bastante oscilação, né, em termos de candlestick, mas o candlestick ele não consegue fazer um movimento direcional, né? Então ele emplaca um movimento ascendente, né? Ultrapassa essas médias móveis e depois, logo em seguida, emplaca um movimento descendente, perde de novo essas médias móveis e fica dentro dessa oscilação aí, né? Então, TRPL4 segue bem truncado ainda. Eu acho que a gente tem alguns pontos aqui interessantes que a gente pode colocar aí como pontos de início de leitura, tá? Então, para o curtíssimo prazo, apesar dela estar travada, ela acabou superando os 23,5, tá? Então, superando os 23,5, eu acho que ela tem espaço aí para vir aqui na faixa de 24, que seria também aí, né, dentro dessa leitura de consolidação, tá? Mas é o que eu comentei, o ativo aí segue totalmente consolidado. Pelo semanal ainda fica bem mais claro, né? Vou até deixar aqui, ó, para a gente conseguir ver, né, esse movimento aí totalmente lateral de TRPL4, tá? Eu acredito que teria que superar aí com convicção R$ 24,00 para o cara que está comprado aí, para o investidor que está pensando aí na posição buy no ativo, né, ter um pouco aí numa melhor perspectiva, tá? Porque o ativo segue totalmente consolidado entre R$ 24,00 aí e a faixa de 22 e 22,5. Aí a gente teve um pivô aí de curtíssimo prazo, rompendo esses 23,5 aí, que pode ser que vá buscar os 24, mas que não muda em nada essa leitura de consolidação para o ativo. Tá? Uhum. O Guilherme Rodrigues aqui está pedindo para você Tenda. Tenda, construtora. Isso. A gente sabe que essas construtoras aí têm soltado, né, prévias operacionais, o mercado não tem gostado. Se não me falha a memória, acho que a Tenda também soltou aí, acabou desencadeando esse movimento vendedor aí no mercado. A gente teve uma prévia bem ruim da MRV também, se não me engano, então tem que tomar bastante cuidado com as construtoras aí no curto prazo, tá? Principalmente com a posição aí para quem estava comprado, porque a gente sabe que eram setores que estavam bem fortes ali, né, o varejo e construtoras, setores atrelados a juros, e o que a gente está vendo é um pouco agora do rotation, né? O fluxo comprador entrando mais em commodity, petróleo e outros setores aí, esse setor economia interna aí sendo deixados um pouco mais de lado, né? Com setores atrelados a juros. Então, um movimento bem semelhante aí ao setor e ao movimento até do varejo, tá? Então, a gente tem né, uma queda bem forte aí nos últimos dias, já trabalha em tendência de baixo, né? Abaixo dessas médias móveis aí. O que acontece atualmente aí, né, até para, de repente, uma expectativa no dia de hoje, é porque pode haver algum tipo de correção aí, né, a favor dos compradores, dado que a gente encontra a distância atual dos preços aí, pelo menos, né, da média móvel mais curta de 9 períodos de 18%. Então, é uma distância muito significativa, né, o que sugere aí um possível movimento de correção. Só que esse movimento de correção seria mais um movimento, né, em função aí de algum dia ou outro, né, da possível recuperação por uma reversão de tendência aí para uma tendência de baixa. Então, se tivesse que dar uma perspectiva aqui para esse setor, né, e até mesmo aí para a Tenda em função, né, do que o mercado tem mostrado, é tendência de baixa. Então, bastante cuidado com o setor de construção. Tá? Inclusive, se houver a perda aqui da faixa de 4,70, tá, pode ser que ele continue aí já de cara o teu processo descendente, né? E a gente está falando novamente de repente 4,40, depois 4,40 a gente pode estar falando aí de 4,10. Então o cenário não está nada agradável para a Tenda, tá? Então correções aí podem haver, né, nos próximos dias, a gente sabe que os mercados aí lá fora estão em alta hoje, pode ser que esse setor aí entre fluxo comprador hoje, mas mais um processo corretivo, tá? Então bastante cuidado com o setor. Acredito aí que price action e o fluxo viraram bastante para o sentido da venda, tá na mão do vendedor aí a Tenda, tá bom? Perfeito.
Eu pulei um aqui, que é o do Thomas Alonso. Ele colocou aqui se você pode analisar Neoenergia. Neoenergia. Vamos lá. Bom, a gente tem algumas coisas aqui que valem o destaque, tá? É interessante, né? Um ativo é um pouco mais comportado, a gente está falando do setor de elétrica, né? Então a gente sabe que beta aí é bem mais próximo aí do beta do Ibov, né? Então é um ativo que normalmente oscila menos aí em situações de volatilidade de mercado, tá? Então eu vou comentar aqui do curtíssimo prazo, o que eu estou vendo aqui, que tem coisas que começam a ficar interessantes aqui no meu ponto de vista, e depois eu vou dar um cenário semanal aí, um pouco mais de médio prazo, tá? Então, começando aqui pelo curto prazo, tem algumas coisas que eu acho que valem a pena ser comentadas, tá? Se a gente traçar uma linha aqui, a gente chama isso aqui de linha de tendência de baixa, tá? Então, essa linha de tendência de baixa, ela, no meu ponto de vista, está sendo rompida, né? Ela já consegue ser superada aqui nos últimos pregões, seria essa faixa aí de 16, né? E o que é interessante é que quando a gente tenta entender o movimento de confirmação, né, desse rompimento de linha de tendência de baixa, normalmente deve haver, né, uma convergência com o indicador de volume. Tá? O que seria essa convergência com o indicador de volume? O indicador de volume deveria estar mostrando um fluxo crescente no sentido de onde está havendo o rompimento. Tá? Como o rompimento ele é positivo, ele é no sentido da compra, é esperado que haja, né, um indicador aí bem positivo e ascendente, que é o que de fato está acontecendo aqui no ativo. Né? Então esse acréscimo de volume nos últimos dias, juntamente com esse movimento de alta, é muito interessante, tá? Ele é bem consistente, então eu acho que sim, o ativo começa a dar um sinal aí de pode fazer um movimento de recuperação, um movimento de alta aí, né, mais direcional. Claro que a gente já está falando aí nos últimos dias de uma alta de 8%, né? Para um ativo desse setor é até uma alta expressiva, mas eu acredito que o rompimento dessa linha de tendência de baixa, o acréscimo do volume financeiro e um outro parâmetro aqui que eu consigo ver também, que é uma consolidação tentando aqui ser rompida, me mostram sim que se o ativo apresentar aí uma continuidade nesse processo ascendente nos próximos dias, ele deve vir aí para um movimento interessante de alta, tá? Então, eu começo a gostar aí do que eu estou vendo no gráfico, e aí, né, seria trabalhar com próximos pontos aí superiores que esse price action poderia atingir. Quando a gente fala de pontos superiores, se ele superar a região atual, eu acredito que não teria problema em vir buscar aqui a faixa dos R$17, seria o próximo alvo aí para a Neoenergia. Tá? Agora, é interessante, né, como eu havia comentado no início, colocar a perspectiva de curto prazo, de médio prazo, né, num prazo um pouco maior aí de que o que a gente tem comentado, que é uma consolidação. Né? Então a gente vê aí que a Neoenergia, na verdade, está totalmente travada, né? Entre essa faixa aí que vai de R$18,5, R$19 até a base ali de R$13,5. Então, acredito eu que o movimento ainda fique muito em função dessa consolidação, tá? Até que um desses dois extremos seja rompido. Então a gente tem o price action atual aí trabalhando de fato no meio dessa consolidação. Então, semanal, o conselho que eu dou é se pautar nessa consolidação, tá? Topo aí na faixa de 19, base aí na faixa de 13, 13,5, e o movimento de diário me sugere sim, tá? Pelos indicadores aí, pela configuração do gráfico, que ele vem para um tipo aí de crescente de processo ascendente, que pode ser direcionado até a faixa dos 17 inicialmente. Depois a gente poderia pensar alguma coisa na faixa de 18 e 18,5, tá? Então, curtíssimo prazo apontando para cima, a curto prazo e médio prazo segue bem lateralizado. Seria essa a visão. Eu estou abusando de você aqui porque tem muita gente pedindo aqui os ativos, então eu estou aproveitando. O Wesley está pedindo aqui CSN Mineração. CSN, vamos falar de CSN, né? Vamos lá, é interessante também a gente colocar aí outro destaque. Eu acho que se tivesse que escolher alguns ativos aí para falar, eu falaria sem dúvida de CSN, né? Até para quem toma posição no curto prazo, buscando algum tipo de trade especulativo. Então, assim, é interessante a gente falar bastante desse setor aí, viu? Porque o mercado ele tem subido aí na minha cabeça muito em função de petróleo, né? Como a gente falou ali da Petrobras, de Banco do Brasil, ali, como a gente falou de setor bancário, e também sendo muito auxiliado por esse setor aí de siderurgia e metalurgia, né?
Então a gente já vê a Vale aí um pouco mais forte nos últimos dias, aí já tem um tempo, né? Se a gente falar até de Vale aí, a gente vê uma tendência de alta aí para Vale interessante. E o que a gente via aí, né, é que a CSN, Gerdau, próprios Minas aí, né, que são as pares do setor, vinham num movimento bem negativo, né, bem de bastante queda. Então, a gente já começa a perceber que nos últimos dias esse setor ele tem sido também um dos setores resilientes, aí, que tem sido responsáveis pela alta do índice, pelo menos a semana passada. E quando a gente olha para o gráfico do CSN, a gente vê esse movimento aí, né, de força compradora, de retomada de fluxo comprador. Então, o que acontece com o CSN? Tá? O que é interessante a gente comentar aqui no curtíssimo prazo? Sexta-feira a gente teve um pivô de alta na CSN, né? Ele superou os 13,5 aí, tinha uma resistência, tinha também aí a proximidade das médias móveis, então a gente teve não só a superação das médias móveis, né, que estavam abaixo aí, voltaram, o price action voltou acima das médias móveis, sinalizando a retomada de uma tendência de alta, como também a formação de pivô de alta, um fechamento, né, em candle aqui muito forte, né, um dos mais fortes aí da análise técnica, e um volume financeiro, né, um indicador extremamente em linha aí com esse movimento, né? Então, de fato, eu acho que o CSN entrou bastante fluxo comprador e eu não desconsideraria aqui uma possível CSN, né, superando esses 14,20 aí, vindo buscar logo de cara 14,60 e depois a faixa de R$ 15, tá? Isso até para o curtíssimo prazo. E eu acho sim que esse setor deu uma animada aí, né? Ficar de olho aí no movimento dos próximos dias. Mas se o mercado aí, né, se manter pelo menos lateral, continuar subindo aí, aí essa semana foi uma semana positiva, aí, pelo menos estática. Eu acredito sim que o CSN, aí, como setor, devem dar uma boa animada, porque esses ativos estavam bem para trás, né? O mercado estava batendo bastante em CSN, News e Minas, e acredito que agora aí, realmente o fluxo desses ativos viraram para compra. Inclusive, a gente pode até falar de uma configuração aqui de OCOI, né? Que é uma das mais fortes aí da análise técnica, né? Quando a gente tem esse padrão aí de ombro, cabeça, ombro, né? Invertido, porque ele vem de baixo para cima, né? Então esse possível OCOI seria acionado aqui na minha cabeça justamente com o rompimento dessa faixa de preço atual aí de 14,5, tá? Então se a gente vê, né, uma continuidade desse fluxo que a gente viu na semana passada, indicadores convergentes e price action comprador, provavelmente aí na minha cabeça tudo indica que o CSN vem com um movimento de alta aí que pode ser endereçado a 15, né? E a gente pode até estar falando de alvos maiores aí, porque tem bastante espaço para se recuperar. 16, depois 17. Então, sim, tá? Minha perspectiva aí para o setor e para a CSN, para esse curtíssimo prazo aí, é bem positiva. Acredito, sim, que o fluxo aí virou para compra. Perfeito. Vitor, obrigado aí. Desculpa, fiquei aí, aproveitei o máximo que eu pude aí, o pessoal mandando um monte de coisa aí, mas eu agradeço a sua participação aqui no Pre-Market. Valeu, grande abraço para você e a gente se vê na próxima. Com certeza, sempre um prazer estar aí. Estou às ordens aí. Valeu, pessoal, obrigado. Valeu, abração. É isso aí, Victor Paganini, analista CNPIP da Quantset, participando então ao vivo aqui do Pre-Market. Aliás, valeu, gente. Muito obrigado aí por vocês terem mandado aí os seus tickers. Não deu para analisar tudo, mas já deu foi uma bela analisada aí, um monte de ticker hoje que a gente fez aqui, mas só pedir aí durante a semana que a gente vai atendendo os pedidos de vocês, tá bom? E olha só, além das tensões eleitorais, a semana ainda vai ter decisão sobre juros e prévia da inflação oficial, tudo isso aí em meio a dezenas de resultados trimestrais das empresas e dados de emprego. O Copom do Banco Central Brasileiro inicia amanhã sua penúltima reunião do ano. A prévia do IPCA 15, referente a outubro, vai ser divulgada também no mesmo dia, em que começa então a reunião do Copom. O Itaú prevê alta de 0,09% na comparação mensal, levando a taxa anual para 6,8%. Na quinta-feira, sai a atualização do PIB dos Estados Unidos no terceiro trimestre. Na Europa, o Banco Central Europeu deve anunciar uma nova alta de juros na quinta-feira. A gente vai ficar de olho. E olha só, gente, se vocês ainda não votaram nos mais admirados da imprensa de economia, aproveita hoje, se eu não me engano, é o último dia, hein? Então, se você ainda não votou, acesse aí o QR Code que está aí na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular e
ir direto para a página votar aqui na gente, lógico, né? Por que não? Tá eu, a Paula, a Isabela, o Felipe, tá também a Débora, além, é claro, dos podcasts aqui da BMC News, o Papo de Dinheiro, tem também o Strike. Você também pode votar na gente no canal digital e também site para você votar ali no nosso portal. Então vote aí nos nossos representantes da BMC News. Se você puder votar na gente, gostar da gente, então vote aí, que hoje, se eu não me engano, eu tenho quase certeza, é o último dia, então, para votar nos mais admirados da imprensa de economia. Então vote lá pra gente. Valeu, gente, um abraço para vocês, muito obrigado a todos que mandaram suas mensagens. Você fica agora com o BMC News, com a Paula Moraes, com a Isabela Takaki, com a Débora Oliveira, e eu volto às 2 da tarde no BMC Market ao vivo. Um abraço para vocês e até mais tarde. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Olá! No Strike desta segunda-feira, a gente vai repercutir uma notícia que chamou bastante atenção. Os Estados Unidos anunciaram a compra de pílulas anti-radiação e isso levantou um alerta. Será que a agência norte-americana está preocupada com o escalamento aí da crise no leste europeu? Uma possibilidade de um conflito nuclear? A gente vai falar mais sobre este tema, então, no Strike, segunda-feira, 12h30. Eu espero você. O maior evento de investimentos da América Latina.